Ok? Voltamos então à gravação. Vamos iniciar a resolução da questão 4. Questão essa que caiu no Enem 2015. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X, e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. O número de formas diferentes de se acomodar a família neste voo é calculado por... Bom, observando a figura, você pode verificar que você tem uma cadeira vaga ali na primeira linha, 2 na segunda, 1 na terceira, 2 na quarta, 1 na quinta e 2 na sexta. Então, considerando 6 linhas, né? Então, isso aí daria um total de 9 lugares vagos, né? Outra coisa também que a gente observa, as opções são dadas em fatorial. Então, talvez a gente tenha que fazer algum tipo de conversão. Bom, vamos lá. Quais são os dados da questão, né? Os dados do nosso problema. Primeiro, temos 7 pessoas. Família composta por 7 pessoas adultas. E temos 9 lugares disponíveis. Então, a ideia aqui, né, o que ele quer saber é de quantas formas diferentes eu posso alocar essas 7 pessoas nesses 4 lugares. Então, a questão é como eu vou fazer essa arrumação. Que tipo de mecanismo de contagem eu vou utilizar? Bom, então vamos falar um pouquinho agora, dentro da análise combinatória, sobre o que são arranjos. Tá? Um arranjo simples é um tipo de agrupamento estudado em análise combinatória. De que forma é realizado os arranjos? Né? Conhecidos como arranjos, todos os agrupamentos formados por N elementos, tomados K em K, sabendo que o número de elementos tem que ser maior do que o número de posições que você vai tomar. Então, isso aqui seria a definição de um arranjo. A fórmula para se calcular o arranjo de N elementos escolhendo KK é dado por N fatorial dividido por N menos K fatorial. Essa fórmula ela vem desenvolvida a partir de uma contagem simples. Por quê? Por exemplo, vamos lá. Vamos supor que eu tenha 10 pessoas e eu tenha 2 lugares para sentar essas 10 pessoas. Ou seja, vão sentar apenas 2 pessoas e as outras 8 não irão sentar. Então, quando você tem mais pessoas do que lugares, vamos dizer que a pessoa escolhe o lugar onde vai sentar. Tá certo? Porque o N tem que ser sempre maior do que o K. Tá? Ou seja, a quantidade de elementos que você vai escolher, né? Por exemplo, eu não posso ter 2 elementos e escolher 5. Eu posso ter 5 elementos e escolher 2. Então, o número de elementos é sempre maior do que o número de escolhas. Tá? Então, vamos lá. Se eu tiver 10 pessoas de 2 lugares, eu posso escolher 10 pessoas para sentar na primeira cadeira, 9 pessoas para sentar na segunda cadeira. Ok? Então, eu teria 10 para escolher 2. 10 vezes 9, 90. Falei, mas é tão simples, é só pegar então 10 vezes 9, eu estou escolhendo 2 coisas. E essa fórmula? Essa fórmula ela foi criada justamente para que você tivesse um mecanismo prático de resolução. Por exemplo, o que seria 10 fatorial? Ali no caso, seria 10 escolhe 2, né? Estou considerando 10 pessoas, 2 lugares. Então, 10 escolhe 2 seria 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Mas, na verdade, não é só 10 vezes 9. Então, aquele 8, 7, 6, 5 até o 1, o que eu faço com ele? Eu tenho que corrigir. Como é que eu corrijo isso? Eu tenho que dividir por um número que seja 8, 7, 6, 5... Que número é esse? É justamente N menos K. Então, por exemplo, 10 menos 2, 8.
Então ficaria 10 vezes 9 vezes 8, 876, embaixo 8, 7, 6, 5, 4, 3, vai cortar, vai ficar o 9 vezes o 8. Então, essa é só uma forma de escrever uma fórmula de correção daquele processo prático de contagem que nós já vimos aí até na última aula. Ou seja, se você tem 10 pessoas e vai escolher duas, eu tenho 10 possibilidades para escolher a primeira e 9 para escolher a segunda. Como aqui no caso a ordem é importante, porque a posição onde está sentando, se eu mudar as pessoas de lugar, eu mudo também a formação, isso é uma questão de arranjo. Bom, agora, e se eu tivesse 2 pessoas em 5 lugares? Aí eu não teria 2 escolhe 5. Aí eu teria um lugar escolhendo a pessoa. Ou seja, a primeira pessoa teria 5 lugares para sentar, a segunda pessoa teria 4 lugares para sentar, vamos dizer assim. Então, quem escolhe é sempre quem tem mais, tá? Então, tem que tomar cuidado nisso por causa do nosso problema. Eu tenho 7 pessoas e eu tenho 9 lugares. Então, na verdade, o lugar escolhe a pessoa e não a pessoa escolhe o lugar. Tá? Vocês vão entender isso melhor na hora de resolver lá. Bom, e o que seriam combinações? A combinação é um tipo de agrupamento, estudado também em análise combinatória, sendo que na combinação, a ordem dos elementos não é importante. Ou seja, se eu vou sortear 2 pessoas para ir para um passeio, por exemplo, se eu sorteei João e Maria ou Maria e João, é a mesma dupla que eu vou levar. Então, quando a ordem não é importante, nós temos um problema aí de combinação. E aí, na combinação, a gente sempre divide pela permutação do número de posições que você tem. Por exemplo, vamos dizer que eu vou escolher 3 pessoas de 5 para ir para um evento. Então, a primeira pessoa que eu vou escolher tem 5 chances. Pode ser qualquer uma das 5. A segunda, 4, porque uma já foi escolhida. 3. Como a ordem não é importante, eu tenho que dividir por 3 fatorial, porque eu escolhi 3 pessoas. Tá certo? E como é que isso aí se faz numa fórmula? Exatamente como a de cima. Observe que a fórmula de cima é igual à fórmula aqui de baixo, com a diferença desse K aqui, ó, que é justamente a permutação do número de escolhas que você faz. Tá? Então, essa aqui é a fórmula da combinação simples. Bom, dadas essas duas fórmulas, dada a diferença de arranjo para combinação, vamos ao nosso problema. Nós temos inicialmente 9 lugares para 7 pessoas. O que você tem que pensar aqui esse é um problema de arranjo ou é um problema de combinação? Essa é a maior dificuldade do aluno na hora de resolver esse tipo de problema. Bom, então vamos pensar. O número de formas distintas de acomodar a família nesse voo é calculada por... Então deixa eu pensar. Se eu botar vamos dizer, o pai da família, se eu coloco o pai naquela primeira linha e boto a mãe na última linha, na primeira cadeira da última linha, se eu trocar um de lugar com o outro, eu mudei a formação? Sim ou não? Sim. O pai estava em cima, o pai agora está embaixo, é outra formação. Se eu mudei a posição e mudou a formação, isso é arranjo. Tá certo? Se eu mudar e não mudar a formação, aí seria uma combinação. Normalmente, gente, combinações envolvem palavras como conjunto, grupo, coisas onde a ordem não é importante. Tá? Então aqui nós temos um exemplo clássico de arranjo. Então, como é que se calcularia o arranjo de 9 lugares escolhendo 7? 9 fatorial sobre 9 menos 7 fatorial. 9 menos 7 vai dar 2. Então, a resposta seria 9 fatorial sobre 2 fatorial, que é a letra A. Tá certo? Então, problemas em que envolvem alguns conceitos pré-determinados, como arranjos e combinações, se resume basicamente a você saber identificar a diferença entre o que é um arranjo e o que é uma combinação. Ok? Bom, deixa eu agora dar uma pausa na gravação
para a gente poder reiniciar.